Paz e bem, e São Francisco hoje nos chama a atenção a uma frase muito particular. O amor não é amado. Essas belas palavras, São Francisco, ele vai fazer, Frei Sérgio vai fazer a parte 5 com São Francisco. Paz e bem para você que quer ser santo, paz e bem para você que ainda não descobriu o que quer ser santo. O ar aqui de Uberlândia já está até um pouco assim mais úmido. Eu acredito que hoje vai cair uma chuva torrencial, porque conseguimos convencer Frei Sérgio a fazer um vídeo conosco aqui nesse canal, né? Um pouco assim, um pouco longe a distância, mas contaremos mais um pouquinho sobre a vida de São Francisco. Então, assim, para a gente é uma honra, tem muita gente que espera por esse momento, né? Um momento que Frei Sérgio nos retorne com as suas mensagens, com suas palavras. Frei, boa noite, muito obrigado por atender tão prontamente esse prontamente mais ou menos, né? Por atender esse convite aí, depois de uma certa insistência. Ótimo, Diego, muito bom. Vamos lá, então, sem mais delongas, vamos retornar. Só para a gente fazer uma recapitulação, assim, a gente tem mais 4 partes da vida de São Francisco, né? A gente começou ali com o Frei Túlio, falando desde a juventude, depois fizemos outros vídeos com o Frei Flávio também, falando ali de uma parte, assim, depois que Francisco já tinha ido para junto da ordem, né, com uma vida religiosa mais, assim, próxima de si, mais com um propósito de vida mais reforçado. E hoje, Frei, assim, eu tomo a liberdade de excluir um pouco esses fatos históricos e já ir para aquela parte assim do que a gente pode trazer para a nossa vida de santidade, quais são os aprendizados. E para o senhor também, né? Assim, entrando num pouco da sua trajetória, né? O que a gente pode aprender com essa vida de fraternidade, essa vida franciscana e esse exemplo que há mais de 800 anos nos ajuda a ficar tão próximos de Deus. Mas vamos lá, esses dias, e aí eu já quero entrar com a primeira pergunta, né? Esses dias eu estava ouvindo num certo programa de rádio um homem falar assim, que para cada mente brilhante no mundo, assim, que é aquele cara inteligente mesmo, né? Tem 10 milhões de imbecis. Então, para cada um muito inteligente, você vai ter 10 milhões de pessoas assim não tão inteligentes, meio burraldas. Eu acho que quando você atravessa aí para o lado da santidade, a cada 10 milhões de seres humanos concebidos, 10 milhões são chamados aí para a santidade. O chamado de Deus é que a gente viva em plenitude, que a gente viva em dignidade. Mas aproveitando partes de cada frase, né? Eu vejo assim, o senhor, um médico, né, recém-formado, uma carreira muito interessante pela frente, né, decide, num determinado momento da vida, se tornar frei. Eu acho que São Francisco ele já deu a primeira pitadinha dele na sua vida nesse momento, né? E aí a pergunta que eu faço para o senhor, assim, como que foi para o senhor ter que de certa forma, não é abandonar, até porque o senhor não precisa abandonar, como a gente está vendo hoje, o senhor tá junto nesse meio da medicina de novo. Mas como que foi para o senhor e como que foi a ação de São Francisco, assim, quando você moveu, sabe? Quando você moveu esse seu caminho que tinha um lado todo acentuado para ir para lá e de repente o senhor me vai para o outro lado. Conta para a gente um pouco como que foi isso. Diego, olha, quando você coloca assim, um lado para cá e um outro lado para lá, eu já digo que não foi assim. Tá, ok? Em qual sentido? Vamos nesse diálogo aqui. Eu quero falar com você hoje e depois de tanto tempo de trajetória, né? Então, o que acontece? Tem dentro do chamado, claro, alguns momentos, como do chamado matrimonial, chamado religioso, tá? Alguns momentos que são muito tocados pela emoção. Então, quando eu estava nesse claro que teve um aspecto de emoção daquele lugar, uma palavra também particular de Deus. E o que eu vejo? Eu vejo um itinerário. Você sabe que
eu voltei agora com essa pandemia, né? Eu senti a necessidade, depois de 20 anos sem exercer a medicina de urgência. Então, o que eu quero dizer é que São Francisco, ele me tocou sempre pela humanidade dele. Dentro do aspecto da humanidade, o caminho é contínuo. Então, até essa frase que você falou aí, né? Eu acho que a pessoa grande, a pessoa que tem tudo, a pessoa que é inteligente, aí está falando, eu acho justamente que é aquela pessoa que está em caminho. Porque São Francisco termina a vida dele falando para os três: olha, até agora nós não fizemos quase nada. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que é um caminho, né? Então, a pessoa inteligente, para mim, é a pessoa que está aberta à vida e que continua esse caminho. Sob a graça de Deus em comum. Sim, Frei. Tem esse aspecto também da morte, né? Como que a nossa sensibilidade, como fazer, né? Como se abrir a essa sensibilidade de Francisco? Porque esse ponto, a gente até comentava sobre isso, né? Há algum tempo atrás, né? Como que essa sensibilidade, ter essa percepção de olhar para uma vida inteira e falar, a gente não fez nada. Sendo Francisco, como é possível isso, né? Qualquer pessoa faria, sei lá, 10% e eu acho que acharia como que uma coisa, de certa forma, até grandiosa. Mas Francisco não foi assim. E talvez o santo não é assim, olhando muito para o lado da, da vaidade, do orgulho, né? Eu acho que quando você começa a se apaixonar, talvez, pelas suas obras, você talvez deva ligar um ponto de atenção, porque a percepção é que Deus se faz em você, mas de certa forma é você que está ali. Então, tem um paradoxo aí, não tem? De, tipo, eu ir para um lado de perceber que eu não sou nada, que eu sou pobre humano, é Deus que faz em mim, mas do outro lado você está como um instrumento ali. Olha, eu já refleti muito sobre isso, né? E também estando ali na Porciúncula, no local onde São Francisco disse isso aos... Aí eu penso o seguinte: se eu acredito que eu possa fazer 1000 coisas e eu faço 100, eu posso dizer, olha, a gente não fez quase nada. Se eu acreditar que eu podia fazer só 100, se tiver feito 55, eu estou achando que eu cheguei, né? Então, quando Francisco fala isso, quando a gente pensa na nossa dignidade, a gente pode falar que nós não fizemos quase nada. Eu ligo com aquilo, do caminho contínuo, né? Quando São Paulo fala, eu não cheguei, mas eu estou correndo para a meta. Então, a mesma coisa. Alguns dizem assim, que São Francisco era muito humilde. Entenda, eu digo, claro que era humilde, mas não com essa frase. Porque essa frase é todo o contrário. Ela não é se rebaixando, mas, pelo contrário, é mostrando para os três a grandeza do que é ser um seguidor de Cristo, do que é ser cristão, do que é ser homem, do que é ser gente. Então, Francisco tem essa grande atração. E outra coisa, Diego, vou te falar uma síntese também um pouco da minha vida, né? A confiança em Deus e a confiança em si sadia, elas vão juntas. Quem é orgulhoso não confia em Deus e não confia nem em si mesmo. Porque o orgulho e a soberba, o que ela faz? Ele coloca a confiança em um ídolo, que possa ser eu mesmo, mas não é uma real confiança nas minhas capacidades, nas minhas potencialidades e naquilo que a graça pode fazer. Então, esses 3 pontos que é fundamental. E eu acho que é isso que é a alegria, Francisco, isso que é a humanidade. Porque alguém chega e fala assim, poxa, eu não consigo fazer o que São Francisco fez. Aí ele pega e fala assim, pessoal, vamos lá, ainda temos que fazer outras coisas. Ou seja, a verdade é essa, nós podemos fazer grandes coisas. Sim, sem dúvida. Eu fico pensando assim, até nessa parte sobre orgulho, sobre vaidade, é um ponto que por vezes me deixa inquieto e reflexivo. E eu acho que assim, um ponto para a gente inspirar uma forma
de talvez voltar os nossos olhos a Deus. São Francisco pode nos inspirar com seus ensinamentos, com seus exemplos, enfim. Mas eu até falava disso com o padre Gilberto, que é meu diretor espiritual aqui de Uberlândia, né? Porque às vezes durante a nossa caminhada pode acontecer de nossa atenção ela não ser mais voltada para Deus. A gente começa a fazer uma santidade voltada para nós mesmos, né? Então você olha tanto para dentro de si e como que você faz isso? Talvez é olhando, apontando o dedo para outras pessoas, né? E julgando determinadas ações e se colocando num patamar acima dos outros humanos, né? Isso impede que a graça de Deus se manifeste na gente de uma maneira pura e intensa como tem que ser. E aí a minha pergunta é o seguinte: a gente já viu que se eu sei que eu posso fazer 1.000 e se eu fizer 50 eu vou estar abaixo. Então, assim, isso para mim só coloca que o ser humano, e ainda mais aquele dentro do que tem uma capacidade de inteligência grande, como o senhor também falou, mas o ser humano, assim, ele tem que ter uma aspiração alta. Mas olhando, tendo essa meta alta, tendo essa meta, assim, para se conseguir fazer grandes coisas, eu acho que não é errado a gente querer ser um grande santo, né? Mas tendo essa meta alta, como que a gente vai seguir nesse caminho sem fazer uma santidade baseada em nós mesmos, mas baseada realmente em Deus? Quais são as ações práticas, Frei? E o que a gente pode pegar na vida de São Francisco para modificar esse olhar, para olhar realmente para o que importa, para sair um pouco da gente, da nossa maneira de achar, dos nossos julgamentos, dos nossos apontamentos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, sabe? Olhar de fato para Deus. Uhum. Diego, olha, o pecado original, né, e o orgulho são a mesma coisa. É eu dizer o que é o bem e o que é mal, tá? Quando uma pessoa fala para mim, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, eu fico julgando os outros, etc. Eu queria um coração bom. Eu respondo, olha, não é o coração bom que vai mudar. É você entender a verdade. Ou seja, você não é Deus. Você não conhece o coração da pessoa. Você não dá conta de julgar. Então, isso é o orgulho. Então, quando eu coloco até mesmo o tipo de santidade que eu quero, sou eu que estou decidindo. Quando eu estabeleço qual que é a medida, sou eu que estou medindo de novo. Então, se a gente olhar a vida de São Francisco, aqui eu pego muito o Papa Francisco, porque é fantástico e é o que eu acredito profundamente. Ser santo é ser plenamente homem e mulher. Eu conheço santos, eu conheci santos, pessoas absolutamente ordinárias. Então, uma pessoa que quer fazer algo extraordinário já está fora do caminho da santidade. Por quê? Porque é ele que está projetando um modo de ser. Então, Francisco, a gente vê na vida de Francisco um itinerário. Então, Francisco viveu a crise da fé, Francisco viveu a traição, a divisão entre os irmãos, Francisco viveu a dificuldade em relação às outras pessoas que ele ia evangelizar, Francisco chegou até as chagas. Então, a santidade tem que passar pela vida. Qual que é a diferença do orgulho? É acolher a vida, é aprender com a vida. Isso é descentralizar. A partir do momento que eu sou no centro, seja até com boa intenção, eu estou fora da vida de santidade. A partir do momento que eu descentralizo, ou seja, eu estou procurando o bem dos outros, eu estou querendo crescer, mas não para mim ser algo perfeito, porque santidade não é perfeição, mas eu quero melhorar para melhorar os outros. Eu quero encontrar as pessoas para as pessoas serem mais felizes. Então, é o orgulho aquilo que é o impedimento. E a abertura à vida e acolher a providência de Deus na vida e acolher os encontros, né? Francisco, quando ele falava, ele não sentava na mesa para escrever um texto, mas ele falava a partir da experiência dele. Ele ensinou os irmãos como deveriam viver a partir das dificuldades que ele viveu com os irmãos, e aí ele passou uma instrução.
Então, a santidade na porta da casa, como fala o Papa Francisco.